Paz e graça do Senhor Jesus a todos. Bem-vindos ao canal da EBD da Assembleia de Deus Madureira de São Miguel do Araguaia, em Goiás. Hoje, a nossa reflexão se aprofundará na leitura complementar de sábado, 28 de março de 2026, que está ligada à lição 13. O texto base se encontra em Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Ele nos dará um alicerce firme para entendermos melhor o que significa bem-aventurada esperança. Este versículo é o ponto central da nossa análise. Trata-se de uma declaração de fé poderosa, uma decisão consciente de ter esperança. E o mais impactante é que ela não foi dita em um momento de paz, mas no meio da mais completa desolação. Já aqui, encontramos uma lição fundamental sobre onde devemos firmar a nossa mente quando o mundo ao nosso redor parece desmoronar. Para organizar o nosso estudo, vamos seguir este roteiro. Começaremos entendendo o contexto de dor do profeta, para depois conectá-lo diretamente com a nossa bem-aventurada esperança como discípulos de Cristo. Para que possamos compreender a real dimensão da esperança, é essencial primeiro entender a profundidade do desespero de onde ela nasceu. O livro de Lamentações não é um manual de otimismo, ele é um testemunho que brota da dor mais profunda que se pode imaginar. O autor, que a tradição aponta como o profeta Jeremias, viu a catástrofe com os próprios olhos. A cidade de Jerusalém, o templo, que era o centro da vida de toda a nação, tudo estava em escombros. O povo da aliança levado cativo. O que dominava era um sentimento de perda, de abandono e um silêncio assustador da parte de Deus. Em sua essência, o livro é como um canto fúnebre para uma nação inteira. Ele descreve a fome, a morte, a humilhação e uma sensação esmagadora de que o juízo divino havia chegado. É exatamente a partir deste cenário, desta escuridão total, que a declaração do versículo 21 surge com uma luz tão forte e tão desafiadora. E é aqui que nós encontramos a grande virada do livro. No meio de um fluxo constante de lamento, o profeta faz uma pausa deliberada. Ele para de descrever a sua dor para tomar uma decisão que muda toda a sua perspectiva. A esperança, como a Bíblia nos mostra aqui, não é um sentimento instável que depende das circunstâncias. Pelo contrário, ela é uma disciplina rigorosa da mente. É o ato de propositalmente trazer à memória as verdades que sustentam a nossa fé, mesmo quando tudo ao redor parece dizer o contrário. E essa é a pergunta decisiva. Se ter esperança é um ato de recordar, recordar o quê? O que é tão poderoso a ponto de gerar esperança em meio ao caos absoluto? A resposta a essa pergunta nos leva diretamente ao fundamento de toda a fé bíblica. A esperança do profeta não estava firmada na possibilidade de as circunstâncias melhorarem. Não. Ela estava firmada na certeza do caráter de Deus, que não muda. Ele escolheu parar de lembrar o que tinha perdido, para começar a lembrar quem Deus é. Os versículos seguintes nos mostram exatamente o que ele trouxe à memória. Primeiro, as misericórdias do Senhor, que nunca acabam e se renovam a cada manhã. Segundo, a imensa fidelidade de Deus, que permanece firme. E por fim, ele lembra que o próprio Senhor é a sua herança, o seu bem maior, a sua porção. E como bem nos recorda o pastor Israel Maia, comentarista da nossa lição, a nossa esperança repousa sobre essa certeza inabalável. Deus não é pego de surpresa pelos acontecimentos, sua soberania e a fidelidade às suas promessas são a rocha firme onde a nossa alma pode se segurar em qualquer tempestade. Agora, vamos construir a ponte entre a esperança de Lamentações e o tema central da nossa lição, a bem-aventurada esperança do discípulo. O princípio é o mesmo, mas o objeto dessa esperança se torna perfeitamente claro e pessoal para nós na nova aliança. Se no Antigo Testamento a esperança se firmava no caráter fiel de Deus de uma forma mais ampla, para nós, discípulos de Cristo, essa mesma esperança agora tem um nome e um rosto. Ela está personificada e se cumpre na promessa mais gloriosa de todas, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. É fundamental que essa verdade fique clara. A nossa esperança não é, primeiramente, um evento, mas uma pessoa. Nós não esperamos apenas por um acontecimento. Nós esperamos por alguém. A bem-aventurada esperança é exatamente isso, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele é a própria substância da nossa espera. E essa esperança não serve apenas como um consolo para o futuro. Ela é uma força que nos transforma no presente. Viver na expectativa da volta de Cristo deve redefinir por completo as nossas prioridades e a nossa conduta diária. Como ela nos transforma? Primeiro, ela gera em nós um estado de vigilância, de sobriedade espiritual.
Segundo, ela nos motiva a buscar a santificação, pois queremos estar preparados para o encontro com Ele. E por fim, ela inspira um serviço fiel, porque nos faz entender que nosso tempo e nossos dons devem ser usados por quem um dia prestará contas ao seu Senhor. Da mesma forma que o profeta em meio às ruínas, o discípulo de Cristo é chamado a uma escolha diária e consciente. A escolha de trazer à memória o caráter fiel de Deus, revelado em Jesus, e a promessa certa de sua vinda. Essa é a esperança que nos sustenta, que nos purifica e que nos impulsiona a viver para a glória dele. Que esta reflexão nos leve a um sincero autoexame. A maneira como usamos nosso tempo, como lidamos com nossos recursos e como nos relacionamos com as pessoas, tudo isso reflete a realidade de que somos peregrinos aguardando o Rei? Que a nossa bem-aventurada esperança seja mais do que uma doutrina e se torne a realidade viva que governa cada área da nossa existência? Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês.